temperatura midurata é de 36,3 graus. 36,3 graus Celsius. Certamente você já passou por uma situação como essa na hora que você está entrando no supermercado em tempos de Covid, não é isso? Todo lugar que você vai tem alguém com um termômetro desse e ele aponta para a testa, às vezes para a mão, para o pulso da gente. Quando eu comecei a receber umas perguntas de aluno: professor, será que esse termômetro pode dar câncer? Eu falei, pera, precisamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou o professor Miranda e vou falar com você um pouquinho sobre física nesse cenário da Covid. Esse equipamento é um termômetro, na verdade, que não causa câncer na gente, né? Todo mundo começou a ficar preocupado e falar: nossa, agora eu não vou mais deixar que meçam minha temperatura, porque aquele equipamento ele pode apontar e mandar uma radiação para mim. Se você não sabe isso, é melhor você se segurar na cadeira. Esse equipamento, ele não emite radiação. Quem emite radiação é você. É você. É você. É você. É você. Você entendeu o que eu falei? Eu, você, todos nós. Quando a gente tem um corpo e esse corpo ele está numa determinada temperatura, e a gente sempre vai medir temperatura em Kelvin, né? Na escala absoluta, certo? Todos nós estamos emitindo continuamente radiação. E sai como calor. Quando a luz visível vem, incide no meu corpo, reflete, chega até a câmera, ela captura e você está vendo a minha imagem. Mas se apagássemos as luzes e você tivesse aí um sensor ou essa câmera fosse capaz de captar toda a radiação infravermelha que eu estou emitindo, você conseguiria perceber as diferenças de temperatura nesse cenário no qual eu estou inserido em função da quantidade de radiação que está sendo emitida. A potência dessa radiação que está sendo emitida, ela é dada pela lei de Boltzmann, Stefan Boltzmann. Isso provavelmente você não viu no ensino médio e também não vai ver no ensino médio. Mas eu desconfio que se um examinador estiver pensando numa prova e estiver sendo obrigado a relacionar a física com a Covid, talvez ele faça esse recorte da temperatura. Mas aí você não se preocupa, porque o examinador vai contar pra gente essa história. E ele vai falar: a potência da radiação emitida por um corpo a uma temperatura T, medida em Kelvin, é proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Então a gente está o tempo todo emitindo essa radiação. E sai como calor. Só que o olho humano, ele não capta essa radiação. O olho humano, ele é sensível à faixa visível do espectro. Vamos lembrar um pouquinho do espectro? Que jeito? Eu desenhei um prisma de cabeça para baixo aqui, ó, vocês estão vendo? E eu estou imaginando a incidência da radiação solar. Então essa incidência da radiação solar, essa luz solar que está chegando aqui, é uma chamada luz branca, né? Ela é policromática, ela tem todas as cores do arco-íris. Ao atravessar o prisma, ela sofre dispersão. E essa dispersão vai do vermelho até o violeta. A gente fala assim, né, ó, VAV. Como é que é? Vou repetir. VAV. Pode voltar a fita? Pois não, você faz um... E aí você olha, VAV. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que é mais legal da gente pensar agora é que tem uma radiação que antecede o vermelho, que é anterior ao vermelho, que está abaixo do vermelho, que se chama infravermelho. E a que está acima se chama ultravioleta. Esses nomes não são à toa. Infra quer dizer antes, ultra quer dizer depois. Mas numa escala, como eu tinha desenhado aqui para vocês, ó, de frequência. Puxa, olha que legal. Isso quer dizer que o que tem de diferente dessa radiação para essa cor, para essa, é a frequência da onda. E quanto maior a frequência, maior a energia que a onda transporta. Planck, quando escreveu a relação da quantização da energia, escreveu que a energia transportada por uma onda era uma constante, que não tinha o nome dele ainda, foi dado depois, multiplicado pela frequência. De novo, é uma expressão que talvez você não tenha visto no ensino médio, mas não tem perigo. Talvez você tenha visto. Por quê? Porque dependendo da abordagem, o professor pode falar tanto na química de quantização de energia, quanto falar na energia transportada por um fóton,
que é essa partícula que compõe a luz, né? Essa unidade primária que forma a luz. Então é só para entender que a energia é proporcional à frequência. Assim como a gente viu que a potência era proporcional à temperatura, certo? As relações são mais importantes. E a hora que eu aumento a frequência, aumenta a energia. Quer dizer que dessas radiações aqui, qual é mais porreta? É ultravioleta. Tanto que eu tenho mais medo dele do que do infravermelho, né? Quando eu vou à praia, eu passo um protetor solar sobre a pele para me proteger dos raios ultravioleta. Você deve estar pensando aí, porque eu estou captando daqui. Mas tem radiação que é mais perigosa. Eu sei, tem radiação que é raio-x e que está acima do ultravioleta, na escala de frequência, portanto, de energia. E acima ainda do raio-x tem o raio gama. É um raio de altíssima energia, com uma frequência muito grande, com um comprimento de onda muito pequeno, capaz de interagir com partes muito pequenas do meu corpo e aí dá margem para mutação. E quando a gente pensa em mutação, é um prato cheio para ficção científica, né? Eu tomo radiação e de repente, quando eu ficar nervoso, eu vou ficar verde. Mas não adianta, já inventaram esse super-herói. Eu tomo radiação e de repente meu corpo começa a ficar elástico, eu fico invisível, eu viro rocha, ou então eu me transformo em chamas. Você também pensou no Quarteto Fantástico. E nós podemos pensar em diferentes super-heróis concebidos a partir da mutação, a partir de doses de radiação. Provavelmente, se você tomar uma dose de radiação gama, você vai morrer. Então, não dá pra gente fantasiar nesse momento. Agora, o que é interessante perceber é que é dessa daqui que a gente está falando. De uma radiação de baixa frequência e, portanto, de baixa energia, certo? Que estamos todos emitindo o tempo todo. E sai como calor. Se a gente tivesse uma câmera térmica, poderíamos filmar uma cena no qual, de repente, aparecesse um gato numa mesa e aí a gente olha para um carregador de celular colocado na parede e à medida em que a gente percebe as diferentes temperaturas, nós vamos ter pontos mais brilhantes da tela. Isso é muito legal de ver. Um corpo como o meu, que está nesse momento a 36,3 graus Celsius, está numa temperatura mais alta que a da lousa que está colocada aqui. E que está numa temperatura talvez mais baixa do que a da lâmpada que pode estar colocada aqui para me iluminar, se ela for também uma lâmpada incandescente. Certo? Então nós estamos pensando nessa radiação. O que é legal perceber dessa radiação do infravermelho? É que ela tendo uma frequência muito baixa, uma energia muito baixa, o poder de penetração dela é muito pequeno. Você já foi pra praia num dia nublado? Você vai pra praia num dia nublado, você fala... Nossa, que delícia, super confortável, vou ficar na praia o dia inteiro. E não passa protetor solar. Aí você passa o dia todo na praia, quando chega no final do dia e você vai lá tomar banho, você dá aquela olhada e fala, uau, estou com marquinha. Aí você pergunta, sei lá, pra minha avó e fala, vó, tô com marquinha, por que eu tô bronzeado? A resposta é sempre o mormaço. Gente, se bafo queimasse, a gente saía bronzeado da sauna. Concorda comigo ou não? E não é a alta temperatura, não é a fumaça, não é essa sensação de sauna. Não, é a radiação chegando. Só que num dia nublado, o infravermelho, que tem baixa frequência, atravessa com pequena quantidade aquela camada de nuvens que está protegendo a gente naquele dia. Mas você ficou com marquinha porque você recebeu radiação ultravioleta. Por isso que você tem que passar o protetor solar mesmo num dia nublado. Por quê? Porque ele tem que te proteger dessa radiação que transporta uma energia ainda maior. Quando a gente pensa no infravermelho, é muito legal pensar no efeito estufa. Tanto terrestre quanto numa estufa de verdade. Aí eu fiz dois rabiscos aqui só para a gente pensar que nós temos aqui a superfície do planeta Terra, tá vendo ou não? Eu sou terrabolista, hein? Percebeu? Ó, superfície do planeta Terra. Nós temos aqui uma camada da atmosfera colocada e quando a radiação visível chega, ela vem, incide sobre a superfície e aumenta a temperatura. A Terra, tudo que está em cima dela, nós, os prédios, os carros, os animais, as árvores, captamos essa radiação, vamos aumentar de temperatura. Alguns de nós faremos fotossíntese, outros só vamos ter um aquecimento ali na superfície. E esses corpos começam a emitir infravermelho. Esse infravermelho emitido pela Terra, ao tentar atravessar a atmosfera, ele não consegue, porque ele é de baixa energia. E aí ele acaba sendo refletido, e sendo refletido ele é absorvido de novo, tanto pelo ar que está aqui, aí vai aumentando a temperatura da Terra, que emite mais infravermelho, que não consegue atravessar, e isso mantém a temperatura do planeta. Aí é engraçado quando eu vejo pessoas falando assim, isso é o efeito estufa, né? Eu falei, Eu sou contra o efeito estufa.
Você não pode ser contra o efeito estufa. Você pode ser contra o aumento do efeito estufa, por concentração de gases poluentes, por concentração de vapor de água, mas é o efeito estufa que mantém a vida na Terra como a gente conhece. Se a gente não tivesse atmosfera, não teríamos essa manutenção da temperatura. Assim como acontece numa estufa, por exemplo, que tem o seu telhado de vidro e o vidro não deixa o infravermelho passar. A hora que a radiação solar atravessa, vem aqui e aquece a minha orquídea. Você tá vendo a minha orquídea ou não? Ficou até com vergonha, gente. Mas o que acontece é que a minha super orquídea representada, ela absorve essa energia, ela começa a emitir o infravermelho não consegue atravessar a superfície de vidro. E isso vai criar uma temperatura razoavelmente constante e adequada para o desenvolvimento dessa planta que está aqui colocada. Certo? Aí você fala assim, mas eu já vi também, aquelas câmeras térmicas no shopping que quando você passa, você está inteiro colorido. É verdade. Câmeras térmicas são diferentes desses equipamentos aqui, que se chamam pirômetros, né? Piro tem a ver com fogo, então ele é um medidor de infravermelho, tá legal? A câmera térmica, além do sensor do infravermelho, ela tem uma abertura por onde entra a luz visível. Então esse equipamento ele compõe uma imagem térmica com uma luz visível que é emitida pelos objetos, refletida por eles. Na grande maioria das vezes, certo? E o equipamento sobrepõe as duas imagens. É aí que você enxerga, por exemplo, nuances de temperatura, né? Onde ele coloca uma parte mais avermelhada, mais amarelinha, mais esverdeada, mais azulada, o que normalmente tem uma escala ali do lado da imagem para você poder identificar o que está acontecendo. Agora, o que é legal nessas câmeras térmicas? Por exemplo, na engenharia, você pode ter um determinado engenheiro, eletricista, ou um técnico mesmo, que vai descobrir numa parede, onde a gente não está vendo os fios, se tem alguma fuga de corrente. Se tem algum circuito que está curto-circuitado, sendo percorrido por uma corrente elétrica muito intensa, o que aumenta a temperatura. Aí o camarada vem com a câmera térmica, aponta para a parede e fala, doutor, ali ó, você viu? Puxa, ali está fervendo. E se ali está fervendo, é um lugar onde ele vai investigar se está tendo alguma corrente excessiva. Há um caso que aconteceu em 2019 de uma turista em Edimburgo que, ao visitar um museu, passeando com a família, olha que legal, passa diante de uma câmera térmica como essa, para todo mundo passar, que legal, estamos no vendo, olha a temperatura. E ela percebeu, ao olhar para a própria imagem, que havia uma marcação diferente num dos seus seios. E que a temperatura estava diferente, e aquilo chamou a atenção dela. Graças a essa imagem feita num museu de forma descontraída, ela conseguiu diagnosticar precocemente um câncer de mama para ser tratado, certo? Então câmeras térmicas são muito legais, os pirômetros são muito interessantes porque nós estamos emitindo radiação o tempo todo. A cena mais engraçada que eu vi até hoje, e se você procurar na internet você encontra, são cenas dessas câmeras térmicas, onde as pessoas despretensiosamente, ao se deslocarem, naquele momento ele vai dar um ali. E é muito legal, porque na câmera térmica, quando aquele gás é expelido em alta temperatura, ele é facilmente identificável. Certo? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e a gente se vê no futuro. Não tem mole pra Covid-19, nem 20 pra... Vírus.